tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma tarde de formação. Aqui a gente continuando com o nosso trabalho, falando nossas primeiras conversas sobre o Inova dos anos iniciais, né? A gente dando continuidade aqui, hoje a gente vai continuar falando do projeto de convivência. O nosso tema hoje é a avaliação. O meu nome é Paula, sou formadora aqui da IFAP, vou fazer minha autodescrição rapidinho para os professores com deficiência visual. Sou mulher, branca, loira, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma blusa estampada, né, com tons de branco, marrom e verde. Às vezes eu uso óculos. Carol? Oi, gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma tarde de estudos aí. Bom, hoje a gente vai tratar do último ponto, digamos assim, né, dessa conversa inicial aí, que é a questão da avaliação dentro do âmbito do projeto de convivência, tá? Também vou fazer minha autodescrição. Eu sou mulher, branca, cabelo curto, castanho escuro, uso óculos, tô com uma regata, um macacão, na verdade, preto. Meus olhos são castanhos e eu tenho algumas tatuagens pelo corpo. É isso. E a gente hoje está com uma convidada muito especial, que é a professora Marcela Almeida. Marcela, seja bem-vinda e muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Carol e Paula, pelo convite de participar hoje com vocês aqui, poder apresentar o projeto de convivência para vocês, que foi, né, criado e adaptado com muito carinho para oferecer à rede. Eu sou Marcela, diretora pedagógica do Instituto Vila Educação. Eu sou branca, loira, cabelo longo. Eu estou vestida com uma roupa verde clara, uso óculos. Acho que é isso. Muito obrigada. Será um prazer participar com vocês aqui essa tarde. Bom, vamos lá, continuando, né, a nossa conversa aqui. Como eu disse, a nossa conversa hoje à tarde. O tema é avaliação, mas a gente vai fazer uma apresentação sobre o material que a gente vai estar recebendo no ano que vem. Na verdade, sobre o projeto, né, falar um pouco mais sobre a oferta do projeto de convivência e da parceria que a gente, né, está estabelecendo com Vila Educação. Vamos apresentar a equipe que ajuda aqui com a gente nos anos iniciais, né? A Carolina, a Cleidimar Lula dos Santos, eu e o Rafael Augusto, né? A gente está junto já o ano inteiro, né? Ano que vem continuamos juntos. Eu vou pedir um minutinho para vocês, para a gente separar o material para o nosso diário de bordo, para a gente fazendo as anotaçõezinhas no diário de bordo. Daqui um minutinho a gente está de volta. Voltamos, né? Recolhemos aí os materiais para as nossas anotações. Hoje a gente vai ter um tempinho para responder questões, né? As dúvidas que a gente acredita que vão aparecendo e apareceram no decorrer dessa nossa semana de formação. Antes da gente dar início, efetivamente, eu vou pedir para a gente assistir rapidinho o nosso vídeo do Centro de Mídias, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a conduta do chat. Vamos lá? Rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. O chat do Centro de Mídias é um dos nossos instrumentos de trabalho.
Por isso é importante o bom uso de suas funções. Ele é um canal interno de comunicação entre os professores responsáveis pelas aulas e os professores da rede. Pelo chat, os professores do Centro de Mídias compartilham informações e ficam sabendo se suas aulas estão fluindo bem, se os alunos estão interagindo, se estão fazendo as atividades sugeridas e, o mais importante, se estão aproveitando e entendendo o conteúdo proposto. É bom ficar claro, o chat é um canal importante para os assuntos relacionados aos conteúdos das aulas. Este é o objetivo do chat do Centro de Mídias. Para outras questões não relacionadas às aulas, existe uma outra ferramenta que os professores devem acessar. É o FAQ do Centro de Mídias. Professor, é importante que isso fique bem claro. E sabe por quê? Porque além dos professores, os alunos da rede também acessam o chat do Centro de Mídias e eles conseguem ler tudo que é postado. Tudo mesmo. Já pensou na responsabilidade que isso implica? Então, todo cuidado é pouco, principalmente com a linguagem e conteúdo utilizados. Claro que não precisa usar uma linguagem rebuscada, super elaborada, mas deve ser uma linguagem com tratamento respeitoso aos colegas, sem gírias, sem emojis que infantilizem a mensagem, sem críticas ao trabalho do outro, sem fofocas, ofensas e, claro, sem palavrões. Lembramos sempre que o chat é um local de empatia e respeito aos colegas. E, claro, uma ótima oportunidade pedagógica para os professores mostrarem aos alunos alguns valores de convivência e comportamento, além de ética virtual que devemos transmitir com nossos exemplos. E você sabe, seu login e senha devem ser mantidos apenas com você, que é o responsável pelo que for escrito ou postado lá. Tudo fica registrado no sistema e acompanhado pela SEDUC. Então, o melhor a fazer é não passar suas informações pessoais para ninguém. Vamos ter orgulho do nosso chat e das relações profissionais que estabelecemos lá. Afinal, se nós, professores, desejamos formar cidadãos críticos e responsáveis pela educação, o melhor é começar com bons exemplos. Continuando, né? Estamos de volta aqui. Vamos falar rapidinho aqui do nosso percurso formativo da nossa tarde aqui de hoje. Então, a gente já, né, vamos falar sobre os objetivos, o projeto de convivência, vamos retomar o nosso cronograma, a gente tem uma sensibilização, vamos continuar falando do projeto de convivência, vamos falar das competências socioemocionais e o projeto de convivência, dos resultados, né? A gente vai falar brevemente sobre a avaliação, a gente tem as referências e, por fim, o encerramento. Bom, os objetivos dos nossos estudos aqui hoje, né? Então, a gente vai refletir sobre a avaliação das ações formativas do componente projeto de convivência, refletir sobre o currículo de aprendizagem socioemocional, que irá desenvolver as potencialidades individuais e coletivas dos estudantes e refletir sobre a aprendizagem dos estudantes nesse componente. Deixa eu vir aqui para frente, vamos lá. Bom, a gente tem trabalhado já, né, já são 3 semanas nessa nossa trilha formativa, né, lembrando que a gente já fez, já falamos, né, sobre o ensino as nossas aulas de inglês, né, para o Inova do ano que vem, a gente já falou de tecnologia e inovação, e nessa última semana a gente tem falado sobre o projeto de convivência. A gente começou a nossa semana, na verdade, no dia 6, e como a gente teve o SARESP na semana passada, a gente está dando continuidade para essa formação durante essa semana agora, né? Então, hoje é o nosso último encontro neste ano. Com certeza, no ano que vem, a gente vai se encontrar muitas vezes para continuar falando sobre isso e para a gente fazer as formações, né, sobre esses componentes, esses novos componentes que vão fazer parte da nossa grade do ano que vem. O público-alvo, né, dessas formações são os professores de PEB 1,
Os temas que a gente abordou até agora, né, são os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, né, falando em relação ao projeto de convivência, né, os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, as competências socioemocionais e cognitivas, o projeto de convivência e a sua importância para um projeto de vida, as metodologias ativas e ludicidade e, por fim, né, o nosso encontro de hoje, que é a avaliação. Passei aqui. Bom, nosso cronograma, como eu falei, a gente iniciou na semana passada, né, no dia 6, falando dos fundamentos pedagógicos. No dia 7, a gente falou sobre as competências socioemocionais e cognitivas. No dia 8, nós falamos sobre o projeto de convivência, a sua importância para o desenvolvimento do projeto de vida. Ontem, né, no dia 13, a conversa foi sobre metodologias ativas e ludicidade. O nosso encontro hoje, como eu disse, é para falar sobre a avaliação, mas é muito mais para a gente falar sobre o material que a gente está recebendo, né, sobre como a gente vai dar os encaminhamentos para o projeto de convivência. Tá certo, Paulinha. Deixa eu só dar uma complementada aqui, gente. Na verdade, o tema da avaliação, né, não é exatamente uma avaliação cujos parâmetros nós professores estamos acostumados, habituados, né? É uma avaliação no sentido de reflexão conjunta sobre o que é esse componente novo, né? E o que será a prática deste componente aí o ano que vem nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Mas antes, gente, pra gente dar início às nossas reflexões, a gente vai pro nosso momento de sensibilização, tá? Na verdade, esse momento, ele vai funcionar bastante como um estudo de caso, né? Eu vou ler pra vocês uma situação, né? E aí, na sequência, vocês contribuirão com a gente no chat sobre quais seriam os procedimentos que vocês, enquanto professores, tomariam presenciando uma situação como essa, tá? Eu vou ler bem pausadamente para vocês aprenderem todos os detalhes, tá bom? Vamos uma escola hipotética, né? A aluna Janete estava na classe quando percebeu que havia perdido sua pulseira. Ela ficou muito triste. Provavelmente tinha perdido no pátio da escola. Mais tarde, no recreio, Janete estava brincando com suas amigas quando Lúcia, outra menina de sua classe, se juntou ao grupo. Algo chamou a atenção de Janete. Lúcia estava com uma pulseira idêntica à que ela havia perdido. Janete ficou furiosa. Com os olhos semi-fechados e as mãos fechadas em punhos, o corpo ficou tenso e o rosto estava ficando quente. Vamos fazer uma jornada pelo cérebro e pelo corpo de Janete para ver o que aconteceu automaticamente quando ela presenciou essa cena. De repente, Janete sentiu toda aquela raiva. Os olhos começaram a dilatar, a pele ficou quente, o estômago começou a doer, o coração disparou, a respiração acelerou e todos os músculos se tensionaram. Dentro de seu cérebro, uma parte chamada amígdala estava sendo bombardeada por tudo o que estava acontecendo em seu corpo. A amígdala é a parte do cérebro que cuida do âmbito emocional, que só reage a situações sem pensar. Ela transmitiu ao corpo de Janete que estava na hora de agir. Enquanto isso, a parte mais racional do cérebro, o córtex, estava se sentindo confusa e oprimida por tudo o que estava acontecendo no corpo de Janete. O córtex é a parte do cérebro
que nos ajuda a prestar atenção, controlar nossas ações e pensar racionalmente. A amígdala de Janete estava assumindo o controle e seu córtex estava começando a perder o controle. Ei, essa pulseira é minha, ela gritou para Lúcia. Lúcia ficou chocada e negou que a pulseira fosse de Janete. Mas ela não acreditou. É exatamente igual a que eu perdi, exclamou, batendo os punhos para baixo. Vários pensamentos negativos passaram por sua cabeça. Ladra, eu vou pegá-la. Lúcia também ficou brava. Em voz alta e com raiva berrou. Não é sua, eu ganhei de aniversário. Pode perguntar para minha mãe. Com a boca fechada e os ombros para cima, pensamentos negativos também começaram a pular em sua cabeça. Como ela ousa? Ela sempre estraga tudo. Eu a odeio. Ela vai se arrepender. Ambas começaram a gritar, uma com a outra, tão alto que a professora Rosa se aproximou para ver o que estava acontecendo. Ei, disse Rosa, com firmeza para as meninas. Vocês precisam descobrir uma maneira de se acalmar. As duas meninas gritaram frustradas e saíram batendo o pé em direções opostas. Os pensamentos negativos estavam piorando as coisas, consumindo suas amígdalas e tornando o córtex ainda menos capaz de lidar com a situação. Então, gente, essa situação é uma situação bem comum, na verdade. Quem atua dentro dos anos iniciais sabe que até por coisas mais singelas, as crianças acabam se desentendendo, né? Então, agora, eu vou pedir para colocarem um slide da interação, por gentileza. Isso. Observando essa imagem, tá? Que está no slide. E a partir da situação lida, a gente quer saber de vocês e quer que vocês participem com a gente no chat, tá? Respondendo a seguinte questão. De que forma os professores, ou você, professor, professora, podem conduzir a situação lida? Ou seja, conduzir a situação no sentido de solucioná-la, né? De resolvê-la, tá? Vocês terão 4 minutos e já a gente volta com as contribuições de vocês.
Estamos de volta, muito obrigada. Já vou começar agradecendo aí a participação de muitos e muitas professoras. Bom, deixa eu ler aqui algumas contribuições. Antes de irmos às contribuições, eu queria só esclarecer uma dúvida aqui da professora Rosana, mas também é da professora Sônia, tá? Que elas estão falando, estão perguntando sobre o texto, né? Essa situação que eu li aqui. Por que vocês não têm acesso ainda, tá, gente? Porque nós tiramos do material que vocês receberão ano que vem. Então, não se preocupem, porque vocês terão acesso a esse e a muitos outros casos, tá? Só tenham um pouquinho mais de paciência, tá bom? Então, vamos lá. O professor Rafael, ele disse que explicar às crianças que podem existir pulseiras iguais e não necessariamente aquela é a pulseira da Janete, né, dela no caso, tranquilizando as meninas. A professora Natália, conversando, mais uma vez o professor Rafael. Depois, a professora pode propor uma roda de conversa com as crianças. Eu acho que foi a continuação da resposta dele, né? Propor uma roda de conversa com as crianças, né? Após a explicação de que podem existir e existem pulseiras iguais. Professora Sônia, com uma conversa inicial com as crianças. A professora Silvia, acho que é Silvia Maria, se eu não me engano, conversando e ouvindo os dois lados. Professora Adriana, roda de conversa para maiores esclarecimentos. Mais uma vez a roda de conversa aqui reinando. Professora Sônia Regina, de novo, uma roda de conversa sem expor as crianças. Acho que isso é bastante importante. Professora Elizabeth, dialogar. Uma conversa pode encorajar os estudantes a assumirem seus erros e buscarem caminhos alternativos para suas dificuldades. A professora Maria José, diálogo, levando a pensar sobre comportamento. E, só para fechar aqui nosso primeiro chat, a professora Sandra. Acredito que, como toda situação de conflito, primeiro é necessário se acalmarem as amígdalas do cérebro de ambas, né? Pois assim poderão entender o que realmente aconteceu. E o córtex frontal é onde se canalizam as decisões a serem tomadas. Mas para se tomar uma decisão sábia, para ambas as partes é necessária a intervenção de um adulto. No caso, a professora deverá buscar... provavelmente ela cortou a palavra aqui, mas provavelmente ela estava querendo dizer buscar mediar a situação, né? E a professora Cleide, uma boa conversa com a turma desfaria o mal entendido e ajudaria a esclarecer a questão. Excelente, gente. Muito obrigada pela participação de todos e todas. Sempre, esse momento não acontece se vocês não estão aqui com a gente, né? Então, todas essas respostas que vocês trouxeram estão de acordo, digamos assim, né? Com o que propõe aí o projeto de convivência, que será um componente do Inova Educação Anos Iniciais, e que fará parte da rede, né, junto com o seu material, no ano que vem, tá? Mas, para dar uma noção melhor para vocês do que é esse material, do que é esse projeto, né, do que, qual é a intencionalidade por trás dele, e tanto por trás do componente em si quanto do material,
a gente vai chamar agora a Marcela, tá? Que é uma das autoras do próprio material, e ela, melhor do que ninguém, é capaz de falar pra gente, explicar pra vocês, não só o que é o projeto de convivência propriamente dito, mas também quais caminhos nós vamos adotar, enfim, ou podemos adotar, obviamente, olhando para a nossa realidade, para avaliar dentro deste componente, né? Porque, afinal de contas, é um componente e, portanto, terá alguma espécie de avaliação, certo? Então, Marcela, obrigada pela participação, seja bem-vinda novamente e vamos lá. Muito obrigada, Carol. Muito bacana essa introdução, né? Poder trazer um pouquinho da experiência de como que esse projeto vai se apresentar, vai trazer os conflitos para vocês, professores, né? Trazerem aí a possibilidade que, como muitos de vocês apontaram, né? De criar o diálogo, de poder conversar, de mostrar os pontos de vista de cada um, né? De fazer com que realmente a gente possa aprender a resolver os conflitos, né? Principalmente os estudantes, pensando junto, né? Através do diálogo, né? Da conversa, entender. Mas eu vou contar isso para vocês mais para frente, depois que eu começar aqui a apresentação, né? De onde surgiu o projeto de convivência, o que a gente propõe para vocês, o que vocês, como professores, também vão aprender, né? Como vai se dar esse processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que é um componente novo, sabe que é muito antigo, né? A gente lembrar de ensinar com afeto, com coração, ouvindo os nossos estudantes, né? Tudo isso já está dentro, né, de muitos educadores, mas hoje o que a gente vai mostrar para vocês é quais ferramentas vocês vão ganhar aí com o projeto de convivência para trabalhar isso com os estudantes antes que os conflitos aconteçam, né? Muito legal poder pensar em estudo de caso, né? Poder pensar que situações como essa, como a Carol colocou, são frequentes e acontecem, e quando a gente trabalha isso antes com os estudantes, quando elas acontecem, a gente já pensou um pouco, né, antecipadamente, como o próprio um dos professores colocaram, o córtex já entrou, né, em ação, e a gente vai poder lidar melhor com os nossos conflitos, que é um dos grandes objetivos do projeto de convivência. Eu não sei se vocês vão compartilhar os slides que eu compartilhei com vocês para a gente apresentar aqui, como que fica. Bom, então, vou começar, então, contando para vocês, né, sobre o projeto de convivência. Então, ele é um currículo de aprendizagem socioemocional que vocês vão ter em mãos, né, para trabalhar uma vez por semana com os estudantes. E esse currículo, gente, foi criado e desenvolvido lá atrás por uma organização americana, uma ONG, que criou esse programa através de diversas pesquisas científicas, né, da neurociência, pesquisas de desenvolvimento infantil, pesquisas de como alcançar objetivos, né, a longo prazo, com base na mentalidade de crescimento. Através de várias pesquisas, eles criaram e desenvolveram um programa, e esse programa foi testado em diversos países. E hoje, gente, ele atende mais de 100 milhões de crianças ao redor do mundo, com países como na China. Hoje mesmo de manhã conversei com os chineses que estão implementando esse programa lá também nas escolas públicas, e eles contaram as experiências que eles têm lá, também no México, na Austrália, na Nova Zelândia, até na Finlândia, né, que a gente sabe que é um dos países muito referências na educação. Esse programa que vocês vão ter em mão foi criado com base nesses programas americanos. Lá aqui no Brasil, quando em 2016, a gente começou a implementar o programa Compasso nas escolas PEIs aí do estado, que também é uma versão do projeto de convivência. Então, em 2015 foi o primeiro projeto piloto em 17 escolas, e em 2016 a gente entrou em todas as PEIs, né, do estado, com a proposta de apresentar esse programa para que no futuro a gente
criasse uma versão, né, e uma adaptação que fosse para toda a rede. Então, é com muita alegria e satisfação que hoje eu estou aqui podendo apresentar. Gente, realmente emocionada de deu certo esse sonho que a gente teve lá atrás do Vila Educação. Hoje a gente está aqui levando isso para toda a rede do Estado de São Paulo. Uma experiência que foi tão positiva, que trouxe tantos bons frutos, crianças que contam sobre sonhos que não tinham e agora têm, sobre a capacidade de fazer amigos, né, de se relacionar com os outros, crianças que aprenderam a planejar, né, e para alcançar os seus objetivos, né, fora de todo o afeto que a gente sabe que envolve um currículo emocional, que liga, que cuida das emoções, são grandes frutos que a gente tem também no desempenho acadêmico, nas potencialidades individuais e, principalmente, nas potencialidades coletivas, que é a grande proposta de um projeto, né, que com muito carinho, acho que dado por vocês e recebido por nós, projeto de convivência. Reflete muito bem o objetivo desse currículo, que é trabalhar dentro da sala de aula a coletividade, o espaço comum, a consciência social, essa tomada de decisões responsáveis e coletivas que estão por trás da proposta da aprendizagem socioemocional, né? Para vocês entenderem, a gente vai ter formações mais específicas com os materiais, então hoje eu estou contando para vocês, em linhas gerais, né, de onde tudo isso surgiu, qual é o propósito, como é que a gente vai abordar e como que vocês vão ter certeza que vocês têm na mão um currículo voltado, de fato, para desenvolver as competências socioemocionais dos professores e dos estudantes, porque é um projeto, um programa de ensino-aprendizagem. Todo o processo que vocês vão estar ensinando para os estudantes, vocês também vão estar demonstrando, refletindo, pensando e exercitando, praticando junto com eles, tá? É novo para todo mundo. Eu falo muito que as emoções, tanto faz eu ter acabado de nascer ou eu ter 80 anos, 50 anos, morar no Brasil, né, na China, no Japão, então, por isso, é um programa internacional e universal, as emoções são as mesmas. Todo mundo sente tristeza, sente dor, sente ansiedade, sente medo, sente angústia, e a gente pode e tem caminhos para aprender a se tornar mais inteligentes em relação às nossas emoções e o nosso comportamento. E é isso que a gente vai oferecer através do projeto de convivência. A gente voltando para o slide, eu vou mostrar para vocês, né, em torno do que a gente vai trabalhar nessas aulas. Então, existem 4 unidades, mas eu vou falar aqui de 4 componentes, porque o primeiro deles, ele vai estar de forma transversal em todo o currículo. Então, os exercícios para o cérebro. Essa parte no projeto de convivência, gente, ela diz respeito à parte da neurociência que veio contribuir, né? Desde que houve o início dos anos 90, as pesquisas científicas começaram a mapear o nosso cérebro e entender o caminho das emoções do nosso cérebro, elas começaram a avançar muito os estudos de como a gente pode desenvolver, principalmente a nossa autorregulação, né? A nossa atenção, a memória operacional, memória de trabalho, né? Como é que eu posso reter os meus conhecimentos, como é que eu posso aprender a controlar os meus impulsos, né? Como é que eu uso estratégias para garantir que o meu cérebro possa funcionar de maneira mais positiva em relação às nossas emoções. Então, através de todo um estudo, né, que liga o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente se comporta, né, essas 3 arestas que compõem, né, nossa vida interior, né, nossas ações e o nosso comportamento. Então, eu sinto, eu penso e eu me comporto. Tudo isso a gente trabalha através de exercícios para o cérebro, para fortalecer a nossa autorregulação. E isso o programa traz para vocês, o projeto de convivência, desde o 1º ano até o 5º ano. Só que do 1º ao 3º ano, foi descoberto que é a janela onde, né, o desenvolvimento infantil mais absorve esses aprendizados. Então, quanto mais eu pratico,
mais eu tenho capacidade de garantir que o meu cérebro transforme esses aprendizados em comportamentos positivos. Eu falo muito que é como na academia, como na ginástica, né? O nosso cérebro é como um músculo. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu exercito, melhor e mais capaz e potente ele fica, mais fácil fica para ele fazer aqueles exercícios, né? Como acontece na academia, né? Primeiro dia é difícil, né? O segundo vai facilitando um pouquinho. Depois que você já está ali 1, 2 meses, a coisa vai melhorando. Assim é com os exercícios para o cérebro também e com a nossa capacidade de fortalecer, né, o que eu chamo de funções executivas, né, no programa também, mas que é a base da autorregulação, mais conhecida dentro do campo das competências socioemocionais, a atenção, a memória e o controle dos impulsos que a gente trabalha diretamente dentro do programa. No 4º e no 5º ano, os alunos trabalham isso de forma menos focada, né, como é nos 3 primeiros anos, onde essa janela é maior e como a gente entende que o programa vai ser usado pelos alunos ano a ano, ele vai crescendo de forma espiralada, né, vai ali abordando novas formas de trazer essa atenção plena, né, de trazer o foco, de trazer a atenção dos alunos de acordo com cada faixa etária, pensado e criado, né, para conversar e trazer o interesse ali dos alunos e motivação, né, que é uma dos viés mais importantes de um aprendizado em que leva em conta as emoções, é entender que a motivação é parte do processo, né, de ensino-aprendizagem, e o projeto de convivência está todo voltado para motivar os alunos a participarem ativamente das aulas. Tá? Então, a gente começa com os exercícios para o cérebro e voltando lá para os slides, vou falar agora das unidades, né, que compõem esse desenvolvimento de competências. Então, no início de tudo, a gente vai trabalhar, eu vou só citar as quatro unidades e vou mostrar para vocês, dentro dessa ilustração, como é que essas unidades do nosso programa, do nosso projeto de convivência, conversa com as habilidades do CASEL, que maioria, né, das redes e de organizações que vêm trabalhando com a aprendizagem socioemocional no Brasil levam como matriz de seus estudos o CASEL, que também deu origem, né, a toda a parte do estudo da BNCC levou em consideração o CASEL. O CASEL é uma organização, não sei se vocês já trabalharam isso nessas formações que vocês tiveram, né, com a Paula e a Carol, imagino que sim, mas só para deixar aqui registrado, o CASEL, né, uma organização americana que reúne os maiores estudos da aprendizagem socioemocional e que criou o termo, né, que hoje é o que a gente trabalha, hoje é o que a gente estuda, ensina. Também dou aula no Instituto aqui em São Paulo e a gente tem cursos de aprendizagem socioemocional voltados para o CASEL, que então, e que é com muita confiança que eu digo para vocês que o nosso programa está muito alinhado com o CASEL, até porque eles foram criados, essa organização que deu origem ao programa em inglês, também faz parte da organização que deu origem ao CASEL, tiveram contribuidores em comuns aí de estudos, então nosso programa é um dos mais pesquisados e acompanhados pelo CASEL no resultado aí das competências socioemocionais. Tá? Então, e como é que a gente trabalha o autoconhecimento? Vamos lá, que é uma das primeiras competências do CASEL. A gente vai trabalhar, gente, no início do nosso programa, a primeira das unidades, ela trabalha muito essas funções executivas que a gente falou lá de autorregulação. Então, a primeira, a gente fala que é habilidades para aprender. É fundamental começar quando a gente entra dentro da sala de aula, lá na educação infantil, e seguindo essa proposta do programa, a gente entende que é importante que os alunos aprendam a aprender, né? Muitas vezes a gente entra direto, né, nos conteúdos e pressupõe que seria intuitivo o processo de aprender, como que eu foco a minha atenção, né? Como que eu me posiciono mesmo para
aprender a ignorar as distrações e saber realmente o que é que me interessa. Então, como é que eu desenvolvo essas habilidades da escuta, né? Que eu preciso olhar para o outro para também ouvi-lo, que eu preciso dar tempo para o outro pensar. Então, são diversas estratégias que a gente vai trabalhar nessa primeira unidade, na habilidades para aprender, que está mais voltado até para a autorregulação do que para o autoconhecimento, tá? Mas que também desperta ali, porque eu estou aprendendo questões que são competências intrapessoais. Então, no CASEL, né, o autoconhecimento e a autorregulação são as competências intrapessoais que eu vou desenvolver, né, dentro de mim. Então, a minha capacidade de escuta, de focar, de atenção, de me conhecer, de conhecer os meus pontos fortes, os meus valores, né? Tudo isso é trabalhado nas aulas de habilidades para aprender e empatia. Então, a gente vai trabalhar muito na unidade de empatia o eu e o outro, né? Como eu me sinto, como eu reconheço os meus sentimentos e como eu reconheço os sentimentos dos outros. E aí as aulas vão numa crescente muito bonita, posso dizer para vocês, de primeiro eu reconheço como eu me sinto, depois eu reconheço como o outro, depois eu reconheço que existem semelhanças e diferenças, né? E que muitas vezes eu me sinto em um momento de um jeito, mas que aqueles sentimentos mudam e podem mudar no mesmo dia, né? E que os dois são válidos e que sentir tristeza, sentir raiva não é errado, mas que eu tenho estratégias inteligentes de lidar com esse sentimento, né? Que a gente sente, mas a gente aprende diversas ferramentas e estratégias para, na hora que essa raiva vem, né, o que fazer com ela. Então, a gente vai ensinar aí, nessa capacidade de compreender a mim e ao outro, diversas estratégias. E aí eu vou usar o exemplo, né, que a Carol trouxe, da Janete, da aula do 5º ano, tá? Aquela história. Então, muito das aulas vão funcionar, gente, através de histórias, vai ser a hora da história. Então, vocês vão ler uma história como essa para os alunos e vão dar a oportunidade para eles refletirem, pensarem, se posicionarem, né, e discutirem em turma o que fazer numa situação como essa, né? Então, como é que a autorregulação, estou contando para vocês, como é que a gente trabalha, por exemplo, a autorregulação, que é uma competência, né, do CASEL, socioemocional, dentro das aulas do programa. Quando a gente aborda a história da Janete, e a gente está contando da amígdala, e que ela ficou muito brava, que ela julgou a amiga, chamou de ladra, que pesado, que difícil, mas é a realidade, né? Então, vamos tratar da realidade, dando condições para que os alunos tenham, amparados por um professor, pelo mediador adulto, possa ali, né, saber como conduzir aquele conflito. Então, o conflito ele é muito próximo da realidade deles, ele precisa de um mediador e a conversa conta com a participação de todos, né? Então, quando a gente traz lá aquele conflito, a gente está trabalhando a autorregulação, voltando. Como, né? A gente traz, gente, no programa, atenção ao máximo, né? Traz ali a emoção, a flor da pele. Então, através de outros personagens, eles podem sentir aquela emoção, né? A flor da pele, a raiva, né? A irritação, né? Então, eles estão vivenciando a raiva através de outros personagens, e aí a gente vai ensinar a se acalmar. Então, como é que a gente se acalma? Então, ao invés de o programa só trazer, quando você estiver nervoso, ou quando você estiver estressado, ou quando você estiver com raiva, use essas estratégias. Não. A gente traz a história, o caso, coloca, né, os estudantes ali na situação e depois ensina. Agora, a gente vai aprender as estratégias para se acalmar. E aí são, mais uma vez, digo para vocês, estratégias pesquisadas que têm resultados comprovados pela ciência, que muitos de vocês já conhecem. Então, põe as mãos no abdômen, respira profundamente, né? Todo mundo sabe os benefícios que é uma respiração longa e profunda, né? A gente faz 3 respirações, aprende a contar,
e agora a gente dá a oportunidade, né, do córtex voltar a operar, né, não deixar mais com que as nossas emoções estejam no nosso domínio, né, estejam, né, no controle da situação, e a gente volta com a nossa forma pensante a escolher a melhor forma de lidar com aquela situação. E é isso que os estudantes vão aprender, tá? Então, gente, numa situação como a da Janete, eles não vão precisar ter a resposta pronta ali. Ali é parte de uma aula, e aquela aula se chama Se Acalmar. Como se acalmar? Então, é dentro da unidade, lidando com as emoções, que vai depois para a aula de resolução de problemas. Talvez esteja na de resolução de problemas. Então, é um processo, tá? A gente não apresenta aquele conflito logo no início do ano. A gente começa, né, explicando o que é focar a atenção, como eu falei, vai falar de respeito, vai falar de empatia, vai falar de sentimentos, de como eu me sinto, como os outros se sentem, vai criando essa nova linguagem para dentro da sala de aula, que é a importância de como os outros se sentem, aí isso que vai transformando, então, vai diminuindo cada vez mais, ainda antes ali da situação da Janete, mas ainda nas aulas de empatia, os estudantes vão começando a entender que a corrente da positividade, ela é muito mais confortável perguntar para o meu colega como ele está se sentindo hoje, identificar ali um rostinho mais desanimado, mais frustrado, do que eu fazer gracinha, fazer piada, tirar sarro, ficar zoando, né? A gente consegue, através dessa, dando a abertura para que as pessoas falem de como elas se sentem nas situações, né? Tomada de perspectiva, a gente trabalha muito na unidade da empatia, a tomada de perspectiva, né? Tá, e qual é o seu ponto de vista? E qual é o seu? Sem já julgar, né? Sem dar também para o professor aquele papel de determinar o que é o certo e o errado, mas fazer com que os alunos sejam aí os protagonistas dessas decisões, desses pensamentos, e possam ali, claro, sempre com o mediador, mas que os alunos possam também chegar às conclusões dele, tomar as decisões deles, né? E terem capacidade de formar suas próprias opiniões. Então, isso o programa vai gerar muito, então, para isso é muito importante, né, as discussões e os diálogos, a gente vai falar das estratégias, de como conduzir essas aulas nas formações, mas contando para vocês, essas competências intrapessoais são trabalhadas no programa, né, ao longo de toda, né, de forma que vai acompanhando ali as unidades, sempre pensando, né, nessas tomadas de decisões que são proveitosas para mim e para os outros, né, no individual e no coletivo, trabalhando ali juntos. E aí a gente trabalha ali, né, na primeira unidade, como eu falei, habilidades para aprender, depois a gente vai para empatia, né, sentimentos meus e dos outros, e aí voltando lá para o CASEL e as competências socioemocionais, vocês podem voltar no slide, a gente vai vai trabalhar as competências interpessoais, né? E aí, as interpessoais, a gente está falando aí de consciência social e de habilidades de relacionamento, né, pelo ponto de vista do CASEL. No nosso programa, a gente vai trabalhar, claro, dentro das unidades de empatia, porque é onde começa ali, né, como eu falei, a começar a percepção do outro e de como o outro se sente, do respeito, né, da tomada de perspectiva. Então, trabalhamos muito dentro dessa perspectiva e também da unidade resolução de problemas, que a gente vai trabalhar conflitos, e quando a gente trabalha conflitos, a gente tem que levar em conta perspectiva, assumir responsabilidades. Então, a gente tem aulas, gente, muito bem desenhadas, sem julgamento, né, sem apontar dedos, mas que ensina os alunos a assumir a responsabilidade por suas ações, ensina os alunos a se redimir, né? Quando eu causo um prejuízo para alguém, quando eu chateio alguém, machuco alguém, o que eu faço? Às vezes a gente conta com a intuição, né? Mas é muito bom poder ter uma aula onde os alunos têm lá de forma pontuada. Eu posso pedir desculpas, eu posso oferecer ajuda, eu posso buscar uma forma de me redimir, né? Então, não ficar só assim, às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, a gente ajuda as crianças a encontrarem caminhos para que elas possam
ter melhores, né, ter mais sucesso na hora de resolver os seus problemas, né, que tem muito a ver com os relacionamentos nessa faixa etária. Então, problemas para os alunos dessa faixa etária está muito ligado aos seus relacionamentos e as questões de disciplinares, de desempenho acadêmico, que eles vão aprender muito sobre assertividade, né? Eu conversei com as meninas, estava contando, eles saem desse lugar ou de passividade ou de agressividade, e a gente vai encontrando o equilíbrio, que é o que a gente busca também, né, com o socioemocional. É o equilíbrio, é a assertividade, falar as coisas que eu quero e preciso de forma clara e respeitosa. Então, tudo isso de forma a dar para vocês, professores, situações que eu chamo, a gente chama no programa situações hipotéticas. Então, trazem muitas situações do cotidiano deles para que eles possam praticar isso em sala de aula e possam levar essas práticas para a vida deles, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês que é trabalhado, isso tudo é conduzido de forma muito clara para o professor dentro do roteiro das aulas. Né? As habilidades de relacionamento, como eu falei, então, tem a ver com essas habilidades interpessoais, então elas já apontei para vocês onde é que elas aparecem dentro do programa. E a parte da tomada de decisões, né? Por que ela está em amarelinha no casel? Não sei o quanto vocês já trabalharam isso, mas as tomadas de decisões, elas devem ser importantes tanto para as competências intrapessoais, então em relação né, às decisões que eu farei para o meu futuro, mesmo para o meu presente, mas que eu farei em relação à minha vida, minha perspectiva, né? E as decisões que farei em relação aos outros, ao coletivo, ao social. Então, isso também é trabalhado dentro das unidades do programa, principalmente na unidade de resolução de problemas. Eles aprendem lá as 4 etapas de resoluções de problemas. Então, uma parte também muito interessante é sobre como não culpar os outros, né? A gente, primeira, assim, reação sem pensar que a gente tem quando, principalmente ainda criança, quando acontece um problema, né, a gente se atrasa, a gente erra, a gente cai, a gente se machuca, né, é a gente encontrar o culpado, foi culpa dele, mas fez isso por causa do colega, e aí a gente começa a aprender a pensar como entender esse problema sem culpar, tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu escorreguei na quadra, e aí eles vão tentando descrever aquele problema sem culpar. E aí vamos passar para a segunda etapa. E aí dentro desse processo eles vão aprendendo de forma né, consciente, cada vez mais, a planejar né, as suas ações, as suas decisões, a forma de resolver os seus problemas. Isso vai dando para os estudantes cada vez mais confiança, autonomia, protagonismo, né? Capacidade de argumentação, que acho que é muito da proposta, né? Do Inova, do projeto de convivência e do trabalho da rede, né? Como educação, que a gente vem acompanhando por aí. Então, assim, em linhas gerais, o programa trabalha as competências desta forma. E o que a gente pode esperar, né? O que a gente espera de resultado? O que esse programa, né, ao longo desses anos, trabalhando em todos esses países, trabalhando na rede do Estado de São Paulo, trabalhando em outros estados que a gente tem aqui em São Paulo também, com o nosso outro programa, né, que é o programa Compasso, que deu origem ao projeto de convivência, apesar de cada um ter as suas especificidades, cada um está dentro de um contexto né, de trabalho, mas todos desenvolvidos e criados pelos mesmos colaboradores, que é essa ONG americana, que é o Second Step, e o Instituto Vila Educação, né, criamos tanto o programa Compasso como o projeto de convivência. Então, somos uma família socioemocional, com base em pesquisas de evidência, com roteiro estruturado, que traz situações reais, da convivência dos alunos para trabalhar de forma coletiva a autonomia e a capacidade dessa construção de competências dos alunos. E aí, assim, em termos de curto prazo, se vocês quiserem colocar os pontos principais dos resultados ou benefícios, a gente pode chamar, ou expectativas, né? São muitas referências, mas o que a gente pode falar para vocês em termos né, de curto a longo prazo, claro, né? Vai depender muito do quanto vocês, professores,
vão se identificar com esse programa, vão acreditar nele, ter vontade de se desenvolver junto com seus estudantes, de criar essa conexão, né? Esse sentimento de pertencimento, que é um projeto de convivência, uma proposta onde dá voz e escuta para todos, né? Onde todo mundo é chamado a compartilhar suas ideias, suas experiências, onde a diferença é valorizada. Então, importante que vocês saibam também que o projeto de convivência, ele trata todos de forma igual, né? A diferença, ela é um fator interessante, é um fator de aprendizagem, é um fator de novidade, de acolhimento. Então, vocês vão ver que as aulas, e a gente vê depoimentos de estudantes demonstrando muito quanto imigrantes, sabe, que chegam de outros países, são acolhidos neste projeto, porque o projeto trata de verdade a diferença como um grande fator de interesse cultural uns aos outros. Então, benefícios de maior participação nas tarefas, motivação, vontade de apresentar os trabalhos, isso também é muito importante para o programa, né? Traz ali, isso começa a aparecer logo nos primeiros momentos do programa, né? Essa motivação, esse engajamento. A participação dos alunos e o comportamento em sala de aula também é algo que todas as pesquisas, a gente fez pesquisas com os professores das redes, né, das outras experiências que a gente já teve, e 90% dos professores dizem que melhorou muito o comportamento de sala de aula, e isso não é questão de disciplina, é questão de... que o viés da aprendizagem socioemocional, né, vocês já devem ter conversado aqui, ele sai da punição, ele sai dessa condição de disciplina como uma regra, e coloca os alunos e os estudantes, né, a pensar de forma a contribuir a que eles criem as suas normas de sala, a que eles entendam que aquilo é melhor para eles, né? A que eles sejam ouvidos e que o diálogo e a conversa têm muito mais relevância do que a punição. Então, isso vai gerando um novo comportamento, né? Na medida que ele é compreendido, que ele participa dos seus sentimentos em sala de aula, que ele é acolhido, ele chama menos atenção, ele briga menos, né? Ele confronta menos. Então, e isso vai aparecendo, gente, cada dia em cada detalhe. Assim, tem uma história que eu gosto muito de contar de um aluno que a gente teve lá em Boa Vista, Roraima, que ele falou assim, num certo dia de aula, ele falou: professor, eu tive uma ideia com esse projeto aqui que a gente está trabalhando. No caso, era o programa Compasso, mas ele era um menino que muito brigava, batia, atrapalhava a aula, aquele aluno que para a aula no meio e repete perguntas, quer muito chamar atenção, e batia muito nos amigos, bate na cabeça, empurra, sabe? Aquele garoto que acabava tendo dificuldade de fazer amizade, porque os garotos não gostavam dele, porque ele tinha esse comportamento repetitivo de ficar reagindo e batendo nos colegas, apesar dele ser um garoto dócil, a professora diz ele é dócil, mas ele tem, né? Aí a gente começa a querer entender, mas por que ele é assim, qual é o problema e tal, e às vezes é uma coisa simples, por isso que a gente fala aqui, levar um projeto de aprendizagem socioemocional para a sala de aula e para a escola é um programa preventivo, né? Então, questões de comportamento, pequenos problemas de comportamento, muitas vezes a gente resolve através de aulas, né, coletivas para todos, e que isso seja trabalhado de forma explícita, conversada dentro da sala de aula. Então, voltando aqui para o exemplo, era o João, e aí o João chegou e falou assim: eu descobri, professora, que esse meu jeito tem muito a ver com uma coisa que acontece comigo na escola. Quando eu chego aqui, sempre o porteiro que abre na escola, que eu acho que era tio Rafa, não lembro direito, mas é o nome dele, ele sempre, quando eu chego na escola, ele bate na minha cabeça e faz assim: olá, João, olá, João. E eu gosto do tio Rafa, ele é legal, eu gosto dele, ele é divertido, todo mundo gosta dele, mas eu não gosto que ele bate na minha cabeça todo dia que eu chego na escola. E eu reparei que, por causa disso, eu acabo batendo nos meus colegas também, que é por isso que eu faço a mesma coisa que o tio Rafa faz comigo, com os meus colegas. Então, na hora que ele teve esse insight,
ele passou a mudar o comportamento. Então, através dessas conversas, discussões, percepções de mim, né, de como eu me comporto e das coisas que eu sinto, eu posso mudar o meu comportamento, né? Eu senti, eu pensei, eu posso mudar o meu comportamento e dessa forma eu melhorar os meus relacionamentos, melhorar as minhas competências também interpessoais. Então, nesse sentido, o programa traz vários insights, e aí tem diversos exemplos, histórias, né? Como eu falei lá atrás, de crianças que tinham sonho em ser ginasta olímpica, mas não sabia perder, tinha medo de perder, era muito frustrante. E aí ela fala, eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções e aprendi a tentar, continuar tentando, não desistir, me esforçar cada vez mais. E aí hoje ela tem uma posição de destaque, está feliz, está realizada, né, dentro do esporte que ela tanto queria. Então, são exemplos e situações para além do que às vezes a gente imagina o que é aprendizagem socioemocional, né, que tem a ver com ser mais afetivo, com acolher não só, né, essa empatia e esses bons relacionamentos, mas também com desempenho, com objetivos, com vida a longo prazo, né? Eu estava falando para vocês, mas eu vou contando uma história e vou emendando na outra porque elas se complementam, né? Tanto que essas habilidades socioemocionais, elas estão numa roda, elas giram, né? À medida que eu evoluo em uma eu evoluo em outra, né? E que elas são interdependentes, né? A gente está sempre utilizando todo o nosso rol né, de ferramentas para lidar com as nossas situações do cotidiano. Então, é tudo isso que vai melhorando ao longo do processo né, do trabalho aí com as competências socioemocionais. Então, a gente fala que um dos grandes pontos fortes do programa é essa melhora de comportamento na escola, né, diminuição dos problemas, diminuição de problemas desse tipo que a gente pode cuidar, né, gente? Claro, tem situações que precisam de um acompanhamento clínico. A gente sabe que a gente vem pós-pandemia e que tudo isso mexeu demais com os alunos, né? E que por isso até a importância e a urgência de entrar com o programa e que ele vai poder ajudar a maioria, muita gente, vai poder aliviar muito esse processo de poder falar, de poder cuidar, de contar com apoio e suporte um dos outros. Mas, claro, existem casos e casos que precisam, às vezes, de um suporte extra, e o programa é coletivo, voltado para a escola, né? E não para casos individuais. A gente até mostra lá dentro das aulas, se aparecer, né, em algum momento, em alguma aula, situações mais críticas, que elas precisam de apoio, que vocês devem procurar um apoio extra, mas que ali é um espaço inicial de abertura que serve para casos, vamos dizer assim, mais comuns, né? Para situações comuns de estresse, frustração que a gente vem vivendo ali, de se acalmar, de situações realmente que são mais comuns a todos. Além disso, a parte do desempenho acadêmico, né, que é um programa que apresenta 10% de melhora de desempenho acadêmico, então para níveis de um programa subjetivo de aprendizagem socioemocional, voltado ao desenvolvimento de competências, é um bom altíssimo nível, validado por uma pesquisa com muitos participantes. Então, queremos dizer que você cuidar das suas emoções, trabalhar com motivação, dar espaço, né, de escuta e voz, trabalhar o foco e a autorregulação dos alunos, o controle dos impulsos, aprender a ignorar a distração, ser assertivo, tudo isso contribui diretamente para o desempenho acadêmico dos estudantes, tá? Então, é um programa voltado só para desenvolvimento de habilidades socioemocionais? É um programa que trabalha muito também o desenvolvimento cognitivo dos alunos, porque trabalhar autorregulação é trabalhar desenvolvimento cognitivo e a gente tem efeitos que mostram essas melhoras, né, no desempenho acadêmico e habilidades que eles vão levar para o resto da vida com eles também, tá? Então, esses são os benefícios gerais do programa, né, fora o desenvolvimento dessas competências, né, que é a chave do programa, né, de se conhecer mais, né, de desenvolver essas habilidades de relacionamento, de forma geral. A gente fala que principalmente o desempenho acadêmico e a diminuição dos problemas de comportamento na escola, né, mostra que ele é um programa que promove e previne as situações que a gente mais precisa de ajuda
na escola, porque elas estão acontecendo a todo tempo, e poder cuidar delas antecipadamente, preventivamente, né? A partir da entrada de um programa como esse, numa rede, pode ajudar os anos futuros, né? Pode ajudar aí a gente a alcançar um melhor bem-estar, mais generosidade dentro da escola, mais gentileza, mais compreensão, né? Menos bullying, menos desafios, que é o que a gente quer muito que vocês, professores, né, como nós, que estamos aqui trabalhando com vocês, possa contar. Bom, eu gostaria muito de ouvir vocês, de perguntar quais são as dúvidas, as expectativas, o que vocês sentem ao pensar que vocês vão contar com esse material na escola. Sei que tem um chat que as meninas talvez acompanhem, mas estou aqui à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Acho que a Carol e a Paula, posso voltar para vocês. E vocês me quiserem mais contribuição, só... Oi, Marcela. Temos sim, temos bastante perguntas e eu vou, enfim, contribuições de uma maneira geral. A professora Renata, ela disse que é ótimo saber que vocês continuarão com as unidades do programa Compasso. O material é riquíssimo. Perfeito, vamos ver aqui. Obrigada, professora Renata. A professora Maria Esther. Adorei que o programa Compasso terá espaço em todas as escolas de anos iniciais. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, então vamos às dúvidas agora e às questões propriamente relacionadas. O professor Jefferson, ele pergunta o seguinte. Esse também é um item a se pensar quando nos referimos ao aluno com TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, que possui dificuldade de entender metáforas, em alguns casos, ou ainda sentimentos como alegria, tristeza, entre outros. Qual a dica para atender a esse público? Essa foi a primeira. Tá, né? Isso. Acho ela responde e a gente volta. Tá, pode ser. Porque as outras não dá pra juntar. Ixi. Essa ela de todos os alunos como um todo, mas o que eu posso te dizer é que esse programa vai ajudar bastante aquilo que eu estava falando das diferenças de capacidades de aprendizagem também. E o que eu posso te falar em relação aos sentimentos, né, e essa compreensão dos sentimentos para os autistas, que eu acho que pode ser que seja um fator relevante e interessante. Depois você me disse que talvez tenha mais experiência, mas como a gente ensina muito fisicamente, acho que para o autista dá alguma concretude. Então, a gente traz muito, por isso que o programa está todo em cima de fotos, né? Tem muita fotografia e eu acho que também os professores que já trabalharam com Compasso podem contar para vocês essas experiências, mas os alunos, eles olham para o rosto. Então, o sorriso de uma pessoa genuinamente feliz, como que é? É um sorriso para cima, sobe, cria essas voltinhas ao redor da boca. Os olhos também cria aquelas coisinhas de galinha aqui do lado, né? Pé de galinha do lado. Então, as crianças vão aprendendo as feições, né? Então, quando eu tenho raiva, o que eu sinto? Como Carol estava lendo, né? No corpo, eu sinto a barriga fica quente, né? O corpo, o rosto. Então, eles também têm ali muito recursos para dar ali uma concretude. Eu falo muito que o programa Compasso, ele trata a subjetividade com bastante ferramentas concretas. Então, ele vai ensinar de formas concretas como me acalmar, através de estratégias, né? Então, não é só de, você precisa se acalmar, mas como? Então, ele vai dizer, 1, pare, 2, põe a mão na barriga, 3, ele vai dando um passo a passo, que isso também eu acho que ajuda os alunos que precisam dessa concretude maior para aprender, né? Menos metáforas, menos subjetividade, né? E mais objetividade. E a gente traz bastante objetividade
no programa também, tá? A gente tem mais uma aqui da professora Elizabeth. A gente tem mais 3, na verdade, tá? Mas a da professora Elizabeth, ela diz o seguinte: realizando um tour no site do Vila Educação /Casel, consigo observar que a BNCC, de modo macro, oferece um trabalho por meio das competências e que repercutem na fala da formadora, no caso você, Marcela. Mas no recorte, quais as competências que serão trabalhadas nesse componente que está sendo apresentado? Quais, acho que, não sei, de maneira direta, talvez seja isso? O que você acha, Paula? De maneira direta, né? Então, as aulas que você está vendo aí no site, que a gente tem um material da BNCC que mostra aula a aula quais são as competências trabalhadas, são as mesmas aulas do projeto de convivência, tá? Então, se você usar elas como referência, você vai compreender quais são as competências. Eu mostrei ali de forma geral as unidades do programa, mas o programa, né, como eu falei, como as competências socioemocionais, elas são interdependentes, né, estão interligadas e elas funcionam como uma roda, né, à medida que eu trabalho em uma, todas estão sendo trabalhadas, elas estão em todas as aulas, mas eu consigo identificar aula a aula quais são as competências que eu trabalhei ali. E isso, como eu estava falando, através do exemplo da Carol, são trabalhadas através de estudos de casos, de atividades lúdicas para o cérebro e de muitas práticas através de situações do cotidiano em que os estudantes praticam ali como eles se comportariam, como eles reagiriam, como eles fariam para se acalmar. Então, a continuidade daquele exemplo, né, da história que vocês estavam lendo, por exemplo, da Janete, bom, agora a gente vai se acalmar e vamos usar estratégias para se acalmar antes de lidar com o conflito. E aí eles vão praticar isso e vão praticar o que uma vai dizer, o que a outra vai dizer, né? Com as situações na mão, vocês vão ter as situações e as orientações de como conduzir aquele conflito, onde os dois lados sejam ouvidos e depois os estudantes possam chegar a um acordo de como resolver aquele conflito e então pensar a partir dali como é que seriam na vida deles. Tá? Então, as competências socioemocionais vão estar sendo trabalhadas aula a aula, através de estudos de caso, práticas de habilidades, né, exercícios, ali vocês vão estar construindo essas competências, tá? Oi, Marcela, obrigada. Tem mais, são 2, na verdade, mas a dúvida e interesse são concomitantes, tá? O professor Jefferson, ele perguntou se esses materiais, no caso dos materiais voltados ao projeto de convivência, eles são acessíveis para estudantes com deficiência visual, por exemplo, né? E aí a professora Elizabeth também perguntou porque ela tem interesse em saber se são acessíveis para estudantes que têm deficiência visual e complementou falando que isso também, né, essa acessibilidade também ela é um acolhimento, né? E ela corrobora com a ideia do projeto, que é de experienciar as diferenças a partir de um lugar de equidade e igualdade, né? É isso mesmo. A gente, né, uma das maiores paixões de trabalhar com aprendizagem socioemocional é poder falar de equidade, diferença para todos, da criança ao adulto, da Índia ao Japão, ao Brasil, do rico, pobre, milionário, carente, enfim, é para todos, né? E quanto mais diferente, melhor para a gente, para a riqueza, né? Do que a gente tem realmente para crescer e evoluir como seres humanos. Então, o projeto, ele realmente é para todos e a questão da acessibilidade, né, para deficiência visual, como a gente não é responsável pela diagramação, estou contando para vocês do conteúdo, tá? Então, ele é muito próximo ao programa Compasso, mas ele foi diagramado pela secretaria para dar para vocês
o mesmo modelo de material com que vocês já trabalham com os outros materiais da rede, tá? Então, ele não é um material diferente do material com que vocês trabalham, mas as aulas, os nomes das aulas, as fotografias das aulas, as propostas de discussões são as mesmas. O que é realmente diferente é porque não é o Instituto Pela Educação que imprimiu, diagramou esse material, e aí essa parte aí vai atender aos requisitos da rede, né? Acho que as meninas, a Paula e a Carol, podem falar melhor se isso já tiver sido definido, de como que vai ser esse material, essa parte. Sim, sim. Então, na verdade, a gente ainda não tem muitas informações, né, Paula, para detalhar essa diagramação, enfim, essa impressão, mas eu penso que até o início do ano letivo de 2022 já esteja aí, inclusive já tenha chegado nas escolas, né? De novo, tô prospectando, né? Eu não tenho certeza disso, né? Eu tô levantando essa bola. É importante falar também, Carol, só para lembrar os professores que a gente, né, que a gente vai ter nas nossas semanas de ATPC, a gente vai ter formação específica do projeto de convivência, e a gente vai estar trabalhando realmente com material, né? Então, pensando com material em mãos. Exatamente. Bom, vamos lá. O professor Jefferson, de novo, eu acho que ele deve ter respondido na sequência que você estava da sua fala, né, Marcela? Ele perguntou sobre quem seria o apoio extra, que você falou no apoio extra, se eu não me engano, quando você estava respondendo a primeira pergunta que ele fez, talvez, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, fica aqui a dúvida dele. E a professora Elizabeth também, ela pergunta o seguinte: podemos esperar no material uma contribuição com o currículo acadêmico, como língua portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, saúde, artes cênicas? Ela quer saber se isso fica claro, né? Ou se tão somente está relacionado a essa aprendizagem emocional. Acho que ela está se referindo à questão de interdisciplinaridade. Isso, né? isso. E trabalhar os objetos de conhecimento dessas disciplinas também, né? Alfabetização, porque a gente está aí, né? No primeiro e segundo ano do segmento, eles são... É um ciclo dentro de um ciclo, né? Porque ele tem esse caráter específico, né? Que é o processo, que é extremamente complexo. Então, eu acho que ela deve estar se referindo a isso. Eu acho que a outra pergunta, tem mais uma aqui, mas ela é muito específica de um transtorno, e depois eu falo para você. Melhor você responder essa primeiro. Tá. Não, realmente a pergunta sobre a interdisciplinaridade, eu acho que ela é super importante. Eu acho que uma vez que o professor começa a trabalhar um programa de aprendizagem socioemocional, uma vez por semana, ali dentro daquela aula, ele naturalmente vai passar isso para todas, vai ter essa vontade, esse desejo de levar aquilo como uma forma, né, como um novo modelo de ensinar, né, uma nova forma, uma nova metodologia de gerir sua turma, né, uma nova forma de conduzir o ensino, né, e a aprendizagem dentro da sala de aula, dentro da escola e da cultura escolar como um todo. Não sei se o professor já trabalhou com o programa Compasso, e no programa Compasso a gente realmente tinha uma sessão voltada que dava alguns exemplos e atividades onde o professor podia trabalhar isso nas outras disciplinas. O projeto de convivência ele está voltado mesmo para a aula do socioemocional, né, ali uma vez por semana, e ele não tem nenhum tipo de currículo adicional ou nada extracurricular em relação a ele. O que ele tem de muito interessante? Estratégias dentro dele, do programa, de como eu posso conduzir as discussões em sala de aula. E essas estratégias eu aconselho que vocês levem para todas as disciplinas, porque é ali onde a gente pode, como professor, conseguir o engajamento dos alunos e melhorar
o desempenho acadêmico de forma geral. Então, está muito relacionada o tempo para pensar, a forma de conduzir e convidar os alunos para participar das discussões. Não vou ter tempo aqui de explicar para vocês, mas à medida que vocês forem conhecendo o programa foi todo criado com estratégias de gestão e ensino para que todos os alunos, a gente garanta, ou pelo menos tente conseguir, com que todos os alunos tenham voz, possam participar, possam ser ouvidos, sem julgamento, respeitando a timidez, respeitando a passividade, mas com empenho, participação e colaboração, a gente consiga fazer com que todos os alunos consigam ali alcançar o seu protagonismo, né, a sua potencialidade, desenvolver suas potencialidades e tenham uma maior participação. Então, isso é geral. Agora, o que a gente viu também como experiência é que os professores, de forma criativa, vão trazendo isso para a matemática, para a língua portuguesa, esses exercícios para o cérebro, de palavras. Então, vocês vão encontrar ali muito conteúdo, mas nada específico que vocês vão poder dizer assim, isso eu vou usar aqui, né, na geografia ou na língua portuguesa, mas vocês vão ter muitos recursos de materiais que vão dar vontade de vocês fazerem isso, eu acredito, e que depois a gente vai compartilhar nas formações continuadas se isso está acontecendo, como é que isso como é que vocês estão fazendo esse trabalho aí com as outras disciplinas também, tá? Bom, então, só pra gente fechar agora, o professor Rafael, ele tá falando que ele tem um estudante dele que tem TOD, que é transtorno opositor dificultor. E aí ele pergunta, né, como que o material das aulas do projeto de convivência pode colaborar, ou enfim, lidar com essa criança, porque é um transtorno muito específico, né, que está relacionado a esse aspecto da convivência, do socioemocional, né, e o professor Jefferson, ele também está falando sobre se existe um núcleo dentro do programa que pensa a acessibilidade nas questões específicas para a educação especial. E se não houver, seria interessante pensar sobre isso, pois várias vezes foi citado sobre o material ser para todos. Então, desculpa, Carol. Imagine que é isso. Então, assim, né? O que eu posso te falar sobre isso, professor? Quando eu volto a falar um pouquinho daquilo que eu já citei um pouco, de que a gente está trabalhando com o comum, apesar de que o diferente, ele tem espaço porque a gente trata o comum, né? Acolhendo as diferenças. Então, e que questões como o que já está sendo trabalhado dentro da escola, com algumas deficiências, alguns transtornos mais leves, o programa dá conta. Quando tem questões mais específicas, eu realmente não conheço a fundo, e como eu te disse, é um programa universal, ele não trata de casos muito específicos. Nesse caso, acho que vai ser muito importante a escola ter, como eu acho que oferece, um profissional, né, que acompanha esse estudante e que ele vai ter um material ali em mãos que pode ajudá-lo a ajudar esse aluno a se relacionar melhor com os outros, ajudar os outros a compreender melhor esse estudante, né? A empatia tem mostrado que trabalhar a empatia na escola tem dado muito resultado em relação a lidar com essas diferenças, mas, de novo, assim, eu não posso te dar respostas de como tratar alunos específicos com condições que precisam de um apoio clínico, um apoio, né, psicológico, psiquiátrico, não sei, mas um apoio comportamental. Ele realmente, o programa não é voltado para casos específicos. Ele ajuda a diferença, ele é para todos no sentido de ele vai aceitar todos, mas trabalhar e desenvolver aspectos de dificuldades e transtornos específicos, aí vai precisar de uma ajuda, de novo, falo específica. Tudo bem? Deu para entender? Acho que Meninas, sim, vocês né? podem contribuir aí comigo nessa colocação final. Tá, joia. Bom, gente, não sei nem se dá tempo da gente fazer a nossa avaliação, enfim,
Mas deixa eu só responder aqui a professora Elizabeth, que ela falou sobre o aspecto da avaliação, né? Que foi mencionado, mas que a gente não se aprofundou. Sim, realmente, professora, a gente não se aprofundou, mas Marcela virá aqui outras vezes com a gente, a Débora também, e aí eu acho que à medida em que o projeto for sendo implementado, esse material chegar também na rede, enfim, vocês terem acesso, né? A gente vai, as dúvidas vão aumentando, a prática vai ampliando, mas também, né? E aí eu acho que a gente vai poder desenvolver ferramentas e técnicas mais aprimoradas para lidar com essa avaliação que ela é tão específica, né? Não tem como você avaliar algo que seja que é tão singular e subjetivo, né? Quanto um ser humano, né? Só que reforçando o que o professor Jefferson disse também, né? Que todos nós somos singulares e é importante que todos entendam isso, né? A gente trabalha com a diversidade e não com as diferenças, né? É isso, eu acho que tá. Tem mais algum comentário? Você quer falar mais alguma coisa, Marcela? Senão, acho que a gente já pode... Pode se despedir. Só agradecer a todos a participação, e que todo mundo tenha uma boa jornada, que vocês recebam esse programa, que ele traga realmente acolhimento para vocês, que ele aproxime vocês dos seus estudantes, que vocês possam fazer um bom trabalho e saibam que ele foi desenvolvido com muito amor, que é o que a gente tem por essa profissão aí, e como missão. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. É isso. Obrigada, Carol e Paula. Imagina, a gente que agradece, Marcela. Professores e professoras, muito obrigada. É novo, é uma mudança aí, vai impactar, mas a gente está com vocês, né? E a gente não vai soltar a mão, ninguém solta a mão de ninguém, e juntos a gente vai atravessar aí essa jornada, né, Paulinha? É isso aí, acho que é o começo só, né? A gente né, tá dando meio conta-gotas ainda, né? Todo o Inova dos anos iniciais. Então, a gente fez essas nossas primeiras conversas nessas 3 últimas semanas. E para o ano que vem, né, nos ATPCs, a gente vai estar se encontrando aí toda semana para discutir questões referentes aos materiais, seja de inglês, seja material de tecnologia e inovação e também do nosso projeto de convivência. Então, a gente vai ter muita coisa ainda para falar. Eu vou aqui me despedindo de todos e todas, agradecendo a presença, lembrando que a gente tem as questões que precisam ser respondidas, né, para a finalização da trilha formativa, né, essas questões vão ficar disponíveis no chat. Carol? No chat não, no AVA. No AVA. Isso, no AVA da EFAP, tá, gente? Bom, eu não vou desejar Feliz Natal nem Feliz Ano Novo ainda, porque a gente vai se encontrar na semana que vem, porém... Por hoje, acho que tá bom, né, Paulinha? Um beijo, gente. Fiquem bem. E é isso, até a próxima. Beijo. Obrigada.